irmão, minha irmã, Deus vai te abençoar poderosamente esta noite. Deus é bom. Um culto especial, um culto de Santa Ceia. Quem esteve pela manhã, levanta a mão. Alguém esteve pela manhã? O irmão André lá atrás, pastor Simon. Amém. Deus tem algo especial. Abra a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 18. Eu vou pedir para que você que não colocou o celular no silencioso, por favor, coloque no silencioso. Coloque os ouvidos e o coração naquilo que Deus vai falar conosco nesta noite. Não é ele, não. Tá gravando já. Já tá gravando. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 ao 23. O tema desta palavra: tempo de salvação. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito na palavra de Deus: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Amém? Solta a sua Bíblia e repita comigo essa oração. Meu Deus, e meu Pai, eu abro os meus ouvidos e o meu coração para receber a boa semente que é a tua palavra. Espírito Santo, fala comigo, renova em mim a alegria da salvação, a paz, e me dá uma grande vitória esta noite, em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar. Deus tem em sua mão uma balança com a qual ele pesa a medida do pecado das nações, das cidades e das pessoas que habitam sobre a face da terra. E quando o pecado do homem atinge o limite da tolerância de Deus, o tempo da graça, em que o homem tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para Deus, tem fim. Então, só o que resta é o juízo de um Deus que é amor, mas que a justiça e a retidão são a base do seu trono. A Bíblia diz em Naum que Deus é bom, Deus é longânimo, mas ao culpado Ele não tem por
inocente. Deus não pune o pecador em seu primeiro pecado, sem antes lhe dar a oportunidade de ouvir a sua palavra, de conhecer a sua verdade, a fim de que se arrependa do seu pecado, encontre nele misericórdia, graça e salvação. Porém, quando o homem endurece o coração, quando o homem vive como se não precisasse de Deus, segundo o seu coração, e se mantém na prática do pecado, o seu pecado vai se acumulando diante do Senhor. Deus é bom, mas Deus também é justo. Deus não pode tolerar o pecado. Então, cada pessoa tem um tempo, é como se existisse um relógio espiritual. E cada pessoa que vem à terra tem um tempo para viver na terra dos viventes. E durante o tempo da vida você tem a oportunidade de se voltar para Deus e ser salvo. Porém, se o teu tempo findar e você fechar os teus olhos, sem haver entregue a tua vida a Jesus e levar na morte os teus pecados, não importará se você foi uma pessoa bem-sucedida, se você tinha nome na sociedade, se você conquistou casa, carros, fama, sucesso. A única coisa que importa após a tua morte é se o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Você não leva nada, e nada do que você possui pode te trazer a salvação, senão quando você está vivo, hoje. Por isso a palavra diz, hoje é o dia da salvação. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações, como Israel no deserto. Então, Deus está dando para você neste tempo, neste dia, neste momento, uma oportunidade de salvação. Deus quer que você olhe para a tua vida e veja que em você não há justiça alguma. Você é falho e pecador, e os teus pecados trazem condenação eterna à tua alma. E só há uma chance de você se redimir diante daquele que os serafins, para estarem na sua presença, com duas asas, têm que cobrir os olhos, porque senão seriam ofuscados pelo brilho da sua glória. A única maneira de você encontrar a redenção, o perdão, é através da pessoa do Senhor Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sei qual é o tempo que Deus determinou para você, mas existe um tempo, um relógio invisível, para cada um de nós. Hoje muitas pessoas acordaram para viver mais um dia. Pessoas que têm sonhos, que têm projetos, que estão fazendo 1000 coisas, mas que viveram os seus últimos momentos sem sequer saber. Por isso, o Senhor diz, hoje é o dia da salvação. Talvez esse culto, essa palavra, seja a última oportunidade que Deus está te dando de se voltar para Ele, de entregar a tua vida para Ele, de receber o perdão e ter o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que está arrolado nos céus. Em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 20, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus glorificado falando, Ele diz, eu dei tempo para Jezebel, aquela mulher má, que tem levado os meus filhos a pecar contra mim, tem ensinado a prostituição e a idolatria.
porém ela não se arrependeu. Ou seja, o seu pecado estava se acumulando perante Deus, e Deus determinou um tempo pela sua graça a fim de que ela se arrependesse, porém ela continuou no pecado. A Bíblia diz que ela era filha do príncipe dos Sidônios, e ela casou com Acabe, rei de Israel, se tornou rainha do povo de Deus. Porém ela continuou servindo e adorando os deuses dos Sidônios. E ela fez com que o povo de Deus também os adorasse. Os profetas de Deus ela matava. E ela sustentava 450 profetas de poste ídolo e 400 profetas de Baal. Ela fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E mesmo quando recebeu a palavra de Deus, a exortação de Deus, ela não se arrependeu. Talvez Deus tenha falado contigo. Deus tem mostrado para você que você precisa abandonar certas práticas. Guardar o teu coração de sentimentos que têm te afastado da presença dEle. E muitas pessoas se enganam, pensando que frequentar uma igreja lhes garante salvação. O que garante, o que determina se você será salvo, é se você se tornar em Cristo uma nova criatura. Não adianta você vir na igreja toda semana e continuar com mágoa no coração, não perdoar aquele que te ofendeu, continuar se dando aos vícios em oculto, continuar sendo uma pessoa maledicente, que faz fofoca, que faz intriga, que vê tudo e todos com maldade, que compra e não paga, que pratica as obras das trevas. Jezebel recebeu um tempo para se arrepender, porque o nosso Deus é bom e Ele diz na sua palavra: acaso tenho eu alegria em ver a morte do ímpio? Deus não tem alegria na morte do ímpio. Deus deseja que o ímpio ouça a sua palavra, que tem poder de transformar, e se arrependa, e se volte para Ele, a fim de que os seus pecados sejam lavados no sangue de Jesus Cristo. Hoje você tem oportunidade, mas se você morrer em pecado, não existe vela, não existe missa, não existe nada que possa livrar a tua alma do fogo do inferno. Jesus disse que lá o verme não morre, o fogo não se apaga. Ali há choro e ranger de dentes. Deus não preparou o inferno para o homem. A Bíblia diz que ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Porém, o homem que rejeita a Cristo, o homem que endurece a sua cerviz ante a palavra de Deus e vive para si como se Deus não existisse. A minha vida, quem manda sou eu faço o que eu quero, e vive na prática do pecado, porque em nossa carne não habita bem algum. Paulo disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo de pecado? Se você vive para você, se você vive segundo as tuas paixões, segundo a carne, se você é aquela pessoa que faz o que bem entende, você está caminhando para o inferno e para a perdição eterna. Jesus, ele falou muito mais em inferno do que no céu. Você sabia disso? Porque ele não deseja que o homem morra e passe a eternidade no inferno e por fim no lago de fogo. Hoje é tempo de nos arrependermos. A Bíblia diz que Jezebel estava no seu castelo. Ela estava se maquiando, pintando o contorno dos olhos, fazendo chapinha no cabelo, cuidando da sua vaidade, e não sabia que o juízo de Deus já havia sido decretado contra ela, que o seu tempo havia findado, que aquele momento era um dos últimos momentos que ela tinha sobre a terra dos viventes. Jeú vinha contra ela, e Jeú, inimigo dela, ficou na frente do castelo e enviou homens lá em cima onde ela estava no seu quarto, e de lá
Jeú ordenou que ela fosse lançada pela janela do seu quarto. E ela caiu e foi despedaçada. E Jeú, com a sua carruagem, passou por cima do seu corpo. E a Bíblia diz que ele entrou, comeu e bebeu. E depois ordenou que os seus servos sepultassem o corpo de Jezebel. E aquela rainha que havia matado os profetas de Deus, que sustentava profetas de Baal, que havia ouvido a palavra de Deus, mas não se arrependeu, endureceu o seu coração para Deus, viveu segundo as suas paixões, segundo a sua vontade. A Bíblia diz que Jesus morreu para que não vivamos mais para nós, mas para Deus. Ela não sabia, o juízo havia sido decretado, quando os homens foram até o corpo dela, a fim de sepultar aquela que tinha sido a rainha, uma das mais vaidosas de todos os tempos. Só encontraram o seu esqueleto e a palma das suas mãos e dos seus pés, porque o seu corpo havia sido comido pelos cães. Deus não quer que você morra no pecado. Deus te amou tanto que Ele deu o que tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito. Jesus se despiu da sua glória, se fez homem, assumiu os teus pecados, as tuas iniquidades, as tuas maldições, tudo aquilo que te condenava diante dele. E o sangue de Jesus pagou o preço a fim de que a justiça de Deus fosse saciada. Para que hoje, através da tua fé em Jesus, através de um arrependimento fruto da ação do Espírito e da Palavra, você possa se olhar e reconhecer: eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador, não há em mim justiça. Mas então você olha para a cruz, e você vê que na cruz, Jesus pagou o preço pela tua redenção, e você, em humildade, reconhecendo que depende dele, se prostra na sua presença e diz: Senhor, não há em mim obras para que eu seja salvo, mas pelo sacrifício do Senhor Jesus, eu peço o teu perdão. Eu peço, escreve o meu nome no livro da vida, me lava com teu sangue, me purifica. A Bíblia diz que aquele que esconde o seu pecado não vai prosperar, mas aquele que se arrepende e abandona encontrará misericórdia. Jezebel teve tempo para se arrepender. Talvez você conhece alguém que você convidou para vir à igreja, para conhecer o Senhor Jesus, para se entregar para Deus, e a pessoa foi dizendo: não, outra hora eu vou com você na igreja, outra hora, e o tempo dela findou, e a pessoa morreu. E morreu sem salvação. E Deus, Ele te ama tanto, que hoje Ele está mandando eu dizer para você: vigie, para que você não perca a coisa mais preciosa, que é a salvação da tua alma. Amém? A Bíblia diz que havia uma cidade chamada Nínive. É uma cidade de ladrões e salteadores, uma cidade sanguinária. Ela foi fundada por um homem chamado Nimrod, o mesmo que construiu a Torre de Babel, para que o homem subisse aos céus. E Deus então confundiu a sua língua, e eles se espalharam povoando toda a terra. E Nimrod então construiu na Síria a cidade de Nínive. E essa cidade cresceu e se tornou uma grande cidade, uma cidade poderosa, com um grande exército, com o qual invadia e destruía os povos vizinhos. Os ninivitas eram maus. Os ninivitas não temiam a Deus. Eles adoravam a um Deus chamado Istar, também a um Deus chamado Nisroch.
quando eles matavam seus inimigos, eles arrancavam as suas cabeças e faziam pilhas delas. Eles penduravam os corpos dos seus inimigos em estacas que perfuravam o ânus e saíam pela boca, a fim de que todos vissem e temessem os ninivitas. Todas as riquezas dos povos vizinhos eles roubavam. Eles não tinham amor pela vida. Eles torturavam as pessoas antes de matar. A história diz que eles arrancavam a língua e furavam os olhos. Eram pessoas cruéis, perversas, más. E o pecado dos ninivitas foi se acumulando diante de Deus. E quando chegou no limite da paciência de Deus, Deus decidiu que destruiria os ninivitas. Porém, Deus é tão bom que antes de destruir os ninivitas, Deus resolveu dar mais uma oportunidade. Deus está te dando hoje mais uma oportunidade. Não é em vão que você está vindo aqui. Não é em vão que você está sentado nesse banco ouvindo essa palavra, que tem poder de mudar o destino eterno da tua vida. Deus então fala com o seu profeta Jonas e diz: vai aos ninivitas e prega contra eles. Diz que o pecado deles chegou no meu limite, que eu não estou mais disposto a tolerar o pecado deles. Uma cidade que tinha 3.800 anos de existência, 3.800 anos de pecados acumulados diante de um Deus santo, que é bom e misericordioso, mas não tem o culpado por inocente. Deus é bom, mas a paciência de Deus também tem limite. Deus tem sido bom contigo. Deus tem te dado oportunidade sobre oportunidades. Mas cada um de nós tem um tempo na terra dos viventes. Eu não sei se teu tempo está no fim. Eu sei que jovens, crianças, assim como anciões, morrem todos os dias. Ninguém sabe quando é o seu último dia. Ninguém sabe o tempo do seu fim. Só Deus. A Bíblia diz que nós temos um tempo para nascer e um tempo para morrer. E o que Deus está falando conosco é que nós precisamos vigiar para não perdermos aquilo que nós temos de mais importante, a nossa salvação. Deus então manda Jonas ir e pregar aos ninivitas, dizer que ele vai destruir a cidade, matá-los por completo, exterminar a sua descendência, por conta do seu pecado. O pecado gera a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus que Jesus cumpriu a lei e morreu por nós, lá na cruz. Por isso que se nós entregarmos a nossa vida a Cristo, nós saímos debaixo da lei da condenação do pecado e somos salvos. Só o meio de sermos salvos, através do nome de Jesus. Jonas não quis pregar aos ninivitas, porque Jonas odiava os ninivitas. Os ninivitas eram maus. Eles viviam causando tribulação aos habitantes de Judá, aos povos da terra. Eles eram um povo odiado. Pensa em alguém que todo mundo odeia. Pensa numa pessoa que, se sofrer um acidente, todo mundo vai dizer: bem feito. Pensa numa pessoa má. Pensa em alguém sem temor de Deus, sem amor à vida, sem respeito ao próximo. Uma pessoa que é má. Os ninivitas eram maus. Eles eram ricos e prósperos, ao custo do bem e da vida dos seus vizinhos. E Jonas não quis ir pregar arrependimento aos ninivitas. Ele pegou um navio e foi para Tarsis. Mas Deus é tão bom que fez uma tempestade vir sobre o navio. Jonas foi lançado ao mar, engolido por um grande peixe, e ali ele reconheceu que só o Senhor é Deus. E ele disse: Senhor,
eu vou me sujeitar à tua vontade. Não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Eu vou pregar aos ninivitas. E então o peixe vomitou Jonas na praia de Nínive. E ele começou a pregar o juízo de Deus. Como você está ouvindo nessa noite, Deus é bom, mas a justiça e a retidão são a base do seu trono. Deus é bom, mas tem milhares de pessoas que estão queimando no inferno. Deus é bom, mas a sua paciência tem limite. Deus é bom, mas você tem um tempo determinado aqui na terra dos viventes. Não perca a tua salvação. Jonas começou a pregar. Ele disse: ninivitas, arrependam-se, porque o vosso pecado chegou ao limite da tolerância de Deus, aquele que criou os céus e a terra, e em 40 dias Ele vos subverterá, Ele vos destruirá por completo. A Bíblia diz que o rei de Nínive, como também o menor dos seus habitantes, ouviram a palavra de Deus, e veio sobre os seus corações um grande temor. Eles reconheceram o seu pecado, se arrependeram das suas maldades, e se vestiram com roupas de pano de saco, se dobraram diante de Deus, se humilharam diante de Deus, jejuaram, até os seus animais jejuaram, e eles pediram a misericórdia de Deus. Hoje nós estamos aqui para pedir a misericórdia de Deus, para pedir o perdão de Deus, para pedir a graça de Deus, para reconhecer que nós somos falhos, que nós só temos uma justiça, a do sacrifício de Jesus da cruz do Calvário. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que Deus, vendo o arrependimento dos ninivitas, decidiu não mais destruí-los. E toda aquela geração foi poupada, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mesmo o pior pecador, mesmo aquela pessoa que está presa, mesmo aquela pessoa que matou, que traficou, que roubou, que traiu, que mentiu, que adulterou, que cometeu grandes atrocidades, se essa pessoa tiver um encontro com Deus, através da sua palavra, e reconhecer a sua imundícia e pedir perdão, Deus a perdoa. Mas se aquela pessoa que se acha boa, tão boa que não precisa nem vir na igreja, não preciso ir na igreja, eu não mato, eu não roubo, eu não trafico, eu sou uma pessoa legal, eu sou bonzinho, eu vou para o céu. Um único pecado. A Bíblia diz, se nós chamarmos o nosso irmão raca, idiota, nós estamos sujeitos ao julgamento. E se nós dissermos ao nosso próximo, louco, já estamos sujeitos ao fogo do inferno. Mateus 7. Só de você chamar alguém de louco, você já está passível da eternidade no fogo do inferno. Então ninguém é justo. Romanos 3,23 diz, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos necessitados da graça de Deus. Amém, igreja? Então eles se arrependeram e Deus os perdoou. Porém, aquela geração morreu. E Nínive foi habitada pelos seus filhos e pelos filhos dos seus filhos. E 150 anos se passaram. E os filhos daquela geração que ouviu a palavra e se arrependeu, que estava habitando Nínive, se tornou mais perverso do que os seus pais e dos seus avós. Eles voltaram a matar, a roubar, a enganar, a fazer o mal. E eles novamente atraíram a ira de Deus sobre eles. E a Bíblia diz, vamos abrir lá a palavra de Deus em Naum, para que você possa acompanhar Naum capítulo 1. Naum capítulo 1. 150 anos se passaram.
E as gerações que vieram após aquela geração que ouviu a palavra e se arrependeu, voltou a praticar o pecado, voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o juízo de Deus foi decretado contra eles. Tem pessoas que estão atingindo o limite da tolerância de Deus. O juízo de Deus está por ser decretado contra elas. E elas não sabem. O que a rainha Jezebel estava fazendo quando o juízo de Deus já estava sendo decretado contra ela? Ela estava pintando os olhos, fazendo chapinha no cabelo. Ela nem sabia que estava por ser morta. Você tem que viver a cada dia como se fosse o último. Você tem que viver a cada momento como se fosse o último. Porque se você morrer sem salvação, você não terá uma segunda chance. Eu posso te afirmar com toda certeza de que nesse momento tem bilhões de pessoas que a sua alma está no inferno, clamando e rangendo os dentes, e eles dizem assim: meu Deus, me dá mais uma chance, me dá só mais uma oportunidade. Estão chorando e rangendo os dentes e pedindo só mais uma oportunidade. E não é possível para eles, mas para você é possível. Amém, igreja? Hoje, Deus está te dando mais uma oportunidade. Naum, capítulo 1. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se e grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Olha aqui para mim, eu vou simplificar, porque ainda nós temos que participar da ceia. Deus suscitou o rei da Babilônia contra os habitantes de Nínive. E Nabucodonosor, certo dia, levantou e decidiu fazer guerra contra Nínive, a grande cidade. Não foi algo que veio do coração de Nabucodonosor, mas da mente de Deus. Deus usou Nabucodonosor para executar o seu juízo contra Nínive. E Deus tem muitas formas de executar o juízo contra aqueles que são perversos e não se arrependem dos seus maus caminhos. Nabucodonosor pegou o seu grande exército e ordenou que eles represassem as águas do rio Tigre, que banhavam a cidade de Nínive, que ficava entre montanhas, era como um tanque, era uma cidade baixa, cercada de montanhas. Então, o rei Nabucodonosor mandou represar bilhões e bilhões de litros de água. O Brasil construiu uma hidrelétrica chamada Itaipu, junto com o Paraguai. A Argentina não queria que de forma alguma essa usina fosse construída, porque se o Brasil abrir as comportas da usina de Itaipu, ou se por algum motivo elas se romperem, bilhões e bilhões e bilhões de litros de água invadirão a Argentina. E sem que o Brasil dê um tiro, o Brasil destrói cidades como Buenos Aires. O Brasil arrasa a Argentina. Está dando para entender isso, meus irmãos? Ai da Argentina, se quiser pelear contra os brasileiros. Então, o rei Nabucodonosor mandou represar as águas que banhavam Nínive. E elas se acumularam. E eles se prepararam para pelejar contra os ninivitas. E os ninivitas, ali dentro de Nínive, se perguntavam: cadê as águas? Aonde estão as águas? E eles prepararam o seu exército para a guerra, porque eles sabiam que a Babilônia estava vindo contra eles. E a Bíblia diz que eles eram tantos e tão numerosos que eles se fechavam pelas ruas de Nínive com seus cavalos. Eles tinham lanças cintilantes, eles tinham escudos vermelhos, armaduras vermelhas. Era um exército que havia destruído muitos exércitos, era temido por todos, mas o juízo de Deus estava vindo contra eles. Ninguém pode contra o juízo de Deus. Num certo momento, o rei Nabucodonosor ordena que a represa seja rompida, e quando eles rompem aquela represa, Nínive era cercada por 12 quilômetros de muralha.
que tinham 20 metros de altura. Tinha 1.500 postos com sentinelas que estavam ali vigiando, armados, para saber se o inimigo vinha. E todo o exército estava ali, atrás do muro, prontos para a guerra. E de repente, a represa é rompida e bilhões de litros de água vêm com ímpeto, com força, com extrema velocidade e violência contra aquelas muralhas, que era uma proteção natural, que faziam com que os ninivitas se sentissem seguros. A pessoa pensa, eu estou seguro, eu sou jovem, eu não estou doente, não vou morrer agora, eu tenho tempo. Quando eu ficar mais velho, eu vou na igreja, vou curtir a minha vida, a minha mocidade. Eu sou jovem, eu sou novo, eu tenho muita vida ainda para curtir, muito carnaval para pular. Quando eu ficar velho, fraco, eu me volto para Deus. Muitos jovens estão morrendo nesse pensamento e indo para o inferno. Então, a represa se rompeu, as águas vieram com ímpeto, e 3,6 km de muralha, dos 12 quilômetros, vieram abaixo. E aquelas águas começaram a invadir a grande cidade de Nínive, a cidade sanguinária, a cidade dos ladrões e dos salteadores, de um povo que era feiticeiro e idólatra, de um povo mentiroso e mau. E a Bíblia diz que eles gritavam, parai, parai, para as águas pararem, e sequer olhavam para trás. Gostaria de ler, mas só que não tenho tempo, porque nós ainda temos a ceia. Mas eles corriam sem sequer olhar para trás, porque eles queriam correr mais do que as águas. Só que as águas vieram como o juízo de Deus e foram destruindo tudo que estava pela frente, as suas casas, os bens que eles haviam roubados e as suas vidas. E todo o seu exército, todos os habitantes de Nínive foram destruídos por completo. Não ficou nenhum descendente dos ninivitas. Não há uma pessoa na face da terra hoje que, se você perguntar de onde você descende, vai te dizer, eu sou de Nínive. Deus exterminou por completo aquela raça, porque eles tiveram tempo para se arrepender, mas não se arrependeram. E você está tendo tempo. Deus está sendo tolerante com você. Deus te ama, está te dando hoje mais uma oportunidade de se voltar para Cristo, entregar a sua vida a Ele, ter os teus pecados apagados, ter o teu nome escrito no livro da vida. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus? Hoje é o tempo da salvação. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações, como Israel fez no deserto e atraiu a ira de Deus. Deus te ama, mas Ele é justo. Deus te ama, que Ele preparou esta noite, mais esta oportunidade de você reconhecer que você precisa dEle, que você precisa deixar de viver para você mesmo, segundo as tuas paixões, segundo os teus pensamentos, e deixar que a vontade dEle se cumpra na tua vida. Nós vamos fazer uma oração, nós vamos nos colocar diante de Deus, pedir o seu perdão, nós vamos fazer uma reflexão, ver aquilo que nós estamos errando, para que Deus nos perdoe e nós possamos participar da Santa Ceia do Senhor. Deus não quer que você deixe de participar da Santa Ceia. Deus não quer que você diga, eu não mereço. Ninguém merece. O desejo de Deus é que você reconheça os teus pecados, que você reconheça que você é falho e que você olhe para aquela cruz, no sangue que foi vertido, que te dá a graça para ser salvo, para ser aceito. Então o que Deus quer é que você receba o perdão de Deus em Cristo, que você peça perdão pelos teus pecados e seja renovado, seja fortalecido, tenha o teu nome escrito, confirmado no livro da vida do Cordeiro, arrolado nos céus. Fecha os teus olhos, vamos adorar ao Senhor nesse momento. Depois nós vamos estar participando da Santa Ceia. É o momento que você tem de se consertar. A Bíblia diz, examine-se, pois, assim, o homem. Você tem que se examinar, se consertar, colocar a tua vida no altar de Deus, porque Deus não queria destruir Nínive,
Deus queria que eles se arrependessem, mas eles não se arrependeram. O Senhor é bom. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Abre o teu coração e os teus lábios. Amado Deus, Deus bondoso e misericordioso, nós estamos na tua presença, ó Deus, e nós reconhecemos que se não pela tua graça manifesta em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, não haveria em nós bem algum. Ó Deus, eu peço, não olha para as nossas obras, não há em nós méritos ou justiça própria, senão a que foi dada pelo Senhor Jesus, que morreu em nosso lugar naquela cruz. Então vem agora, ó Deus, e que o teu Espírito Santo penetre no coração e na mente de cada vida, purificando, renovando, nos trazendo arrependimento sincero, nos trazendo o desejo de nos voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração. Ó Deus, nos ajude na caminhada da fé, nos ajude a andar na tua presença em santidade, nos atrai a tua presença, coloca em nós o desejo de orar, de ler a tua palavra, de estar reunidos com os irmãos na congregação dos santos. Ó Deus, não nos deixa esfriar na fé, não nos deixa afastar da tua presença, porque os dias são maus. Que nesta hora, ó Deus, esta pessoa sinta a graça do teu perdão, sinta, meu Pai, o amor do Senhor sobre a sua vida, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, sinta o perdão de Deus, sinta a graça de Deus, sinta o renovo do Senhor. Os diáconos vão passar por você agora e você vai pegar a Santa Ceia, o corpo e o sangue de Cristo. E você vai segurar até que todos tenham em mãos, para que seja consagrado e assim possamos participar juntos do corpo e do sangue do nosso Salvador. Igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que
seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o teu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Está escrito na palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos pegaram o cálice com a Santa Ceia? Irmãos, levanta para o alto o cálice com o pão, que simboliza o corpo do Senhor Jesus. Ó Deus, nós levantamos aos céus, de onde vem o nosso socorro, este pequeno pedaço de pão. Ó Deus, ele simboliza o corpo do Senhor Jesus. Ele se despiu da sua glória e se fez homem. Ele assumiu em seu corpo os nossos pecados, as nossas maldades, aquilo que nos separava da tua presença santa, aquilo que nos condenava. Ó Deus, ele se fez maldito em nosso lugar, para que através da nossa fé na sua obra redentora tivéssemos o perdão. Então eu peço, penetra o teu poder sobre cada molécula deste pão. Ó Deus, consagra este pão, que ele deixe de ser um pão e que ele torne-se agora o corpo do Senhor Jesus, e que ao comermos dele a vida de Deus esteja em nossa vida e sejamos fortalecidos em nossa fé e renovados para a glória do teu nome. Nós o consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode participar do pão. Graças te damos, ó Pai. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice
é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Levanta o cálice. Amado Deus, nós levantamos aos céus este suco da vide. Ó Deus, que pela fé, neste momento ele deixe de ser um simples suco e torne-se no sangue que nos dá a redenção, no sangue da nova aliança que nos dá a vida eterna em Cristo Jesus. Ó Deus, penetra o teu poder, e quando bebermos deste cálice, toda doença, toda fraqueza espiritual, tudo aquilo que não provém de Ti, seja banido das nossas vidas, e recebamos forças, renovo, fortalecimento, a cura, em nome do Senhor Jesus. Nós consagramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode participar do sangue do Senhor Jesus. Pai, que alegria fazermos parte do Teu povo. Oh Deus, nós somos gratos pela obra de salvação. Somos gratos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos voltarmos para Ti enquanto há tempo. O juízo do Senhor já está decretado contra este mundo, mas nós temos encontrado graça através da obra de Cristo. Por isso estamos aqui. E eu peço, meu Deus, fortalece a Tua igreja, direciona o Teu povo, não os deixa cair, não os deixa desviar, não os deixa se afastar da Tua presença, mas que eles possam perseverar até o fim, a fim de que sejam salvos, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Senhor. Aleluia. Quem está abençoado pela palavra, diga glória a Deus.